Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um encontro. Neste momento eu vou falar sobre um tema que é muito importante para a psicanálise, que é sobre a agressividade. Muito bem. A agressividade, ela é um tema complexo, então é fundamental que todo estudante, profissional compreendam, né, as suas origens, as suas causas, e entendam desta forma a diferença entre raiva e agressividade e outros sentimentos semelhantes. A pergunta que eu faço, né, já para iniciar esse encontro, é justamente uma provocação, né? Você consegue perceber a sua própria agressividade, né? A agressividade é uma coisa inata ou ela é aprendida? As crianças, os adolescentes, é normal serem agressivos? Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, né, nesse encontro, tá certo? Então, para quem está presente, sejam bem-vindos. Se tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para que a gente possa aí trocar umas ideias sobre esse assunto que é muito importante. Então, para quem está presente, sejam bem-vindos. O que é a agressividade? De forma geral, quando a gente fala de agressividade, né, nós estamos descrevendo a reação de uma pessoa, e essa reação ela é projetada, né, para quem está na frente dessa pessoa. Então, alguma coisa acontece que faz com que as pessoas tenham uma certa reação diante de eventos que muitas vezes poderiam ser considerados e tratados de outra forma. Bom, a agressividade ela pode ser manifestada de diversas formas. É um sentimento de raiva, a frustração, um descontentamento, e ela pode ser manifestada, como eu falei, por meios de atos, né, de ações, por meios de palavras, ações físicas, que muitas vezes causam dano físico para outra pessoa, e até mesmo um dano psicológico, dependendo do contexto. Mas a agressividade, ela nem sempre ela é negativa, né? Por que ela não é negativa muitas vezes? Porque em alguns momentos que nós passamos em nossa vida, mesmo que pareça ser agressivo a postura da pessoa, ela pode ser útil em algumas situações. Por exemplo, quando nós temos que tomar uma posição mais firme, né? Então tem que ter ali uma postura, né, firme nesse sentido e se posicionar diante de uma situação, né? Então, para conquistar algo importante, às vezes é necessário ter determinadas posturas, né? Eu sempre falo que é melhor ter um sentimento que impulsione do que um sentimento que te bloqueie, que te derrube, te deixe depressivo, né? E a agressividade muitas vezes ajuda nesse sentido, né? Eu não estou falando aqui para incentivar esse comportamento, mas é só para que a gente consiga entender que a agressividade ela pode ser manifestada de diversas formas, né? Como, por exemplo, ser assertivo. E ser assertivo, muitas vezes, não é ser agressivo, né? Parece similar, mas o posicionamento de algumas pessoas, muitas vezes, demanda essa situação e esse comportamento. Então, ser assertivo é saber se posicionar quando necessário, e isso é um lado positivo, né? Isso, evidente que tem outros meios de explicar com mais profundidade, falando inclusive dos estilos de comunicação. Para quem está presente, boa noite, Melissa, Eliane, a Denise, sejam bem-vindas, tá certo? Muito bem. Estamos falando aqui sobre a agressividade, né? Compreender um pouco mais sobre esse tipo de comportamento. O próprio Freud, ele falava que ele foi um dos pioneiros a falar sobre esse tipo de comportamento, e ele mesmo dizia que a agressividade, na verdade, é um comportamento hostil, né, e destrutivo, porque está muito, na concepção dele, estava muito ligado à pulsão de morte, né? A diferença de raiva e agressividade, né, a raiva também ela é uma emoção, né? Então, na verdade, a agressividade é uma manifestação da raiva, porque às vezes a gente pode ter raiva de uma situação, de um evento, principalmente esse sentimento se manifesta quando nós estamos sendo tratados com injustiça, e a agressividade, ela é essa raiva refletida,
né, muitas vezes descontrolada, inclusive, né, em alguns eventos que as pessoas se tornam agressivas nesse sentido, e esse momento a pessoa age de forma irracional, né, agredindo as pessoas verbalmente ou até mesmo fisicamente, como eu já mencionei. Ok? Bom, e por que às vezes é tão difícil controlar a agressividade, né? Então, nós temos que entender que existem fatores, né, que fazem com que as pessoas tenham dificuldade de controlar esse tipo de sentimento, embora é muito fundamental, é muito importante que as pessoas se conheçam para que isso seja cada vez mais amenizado e controlado pela própria pessoa, né? Então, diante de situações, as pessoas reagem de forma impulsiva, diante de uma frustração, a pessoa tem esse tipo de comportamento, né? Então, é importante ter um papel que regule isso, né? Esse papel de autorregulação depende muito do conhecimento da própria pessoa, né? Então, são perguntas que são necessárias, né, que a gente faça uma reflexão para poder compreender realmente, de fato, o que é a agressividade, né? E tem momentos que a gente, às vezes, reage de forma agressiva. Então, a gente vai ter que entender por que isso acontece, né? Quais as causas da agressividade. Então, começando pela base, né? O Freud, ele fez uma proposta para falar da agressividade quando ele escreve ao instinto de morte, né, a pulsão de morte, né, ele está associando, então, a agressividade como um sentimento inato do próprio ser humano, ok? Que está presente, bem-vindo, João, mais aí uma vez obrigado pela presença, uma ótima noite, estamos falando sobre a agressividade, né? Então, Freud, ele fala que a agressividade é inata dos seres humanos, né? Quando ele escreve, principalmente, sobre a pulsão de morte, como eu estava falando. Ele argumenta que os seres humanos têm uma tendência natural para destruir a si mesmo, né? E, inclusive, os outros, né? Diante de uma certa situação. E esse tipo de agressão, ela é desviada, ela é projetada para fora, né? Ou seja, por isso que toda agressão ela é direcionada para as outras pessoas, né? Ou, em alguns casos, essa pulsão, essa agressão, ela é direcionada para dentro, que aí vem o contexto da autodestruição, né? E o Freud, então, ele postula justamente sobre a agressão e a forma, né, que ela pode ser canalizada para outras situações que, através dessa canalização, ele escreve, então, sobre os mecanismos de defesa, né, e aponta sobre a sublimação, por exemplo, onde esses impulsos agressivos são redirecionados, né, essa pulsão é redirecionada para atividades que são construtivas e produtivas. Então, é uma forma de você modificar o movimento da agressão, né? Então, eu coloco aquilo que está me fazendo mal, mas eu transformo isso em algo bom, inclusive algo bom para a sociedade. A sublimação é um mecanismo de defesa que faz essa modificação, ela é desviado para uma finalidade melhor daquele fim que se destinava. Então, essa é a teoria do Freud. A Melanie Klein, ela é uma pós-freudiana, né, uma escola kleiniana, uma outra escola da psicanálise que deu origem, né, uma das pioneiras que falam da psicanálise com crianças, e ao estudar o inconsciente, né, muito primitivo, ela aborda sobre a agressividade, falando justamente que faz parte do desenvolvimento infantil, e assim, ela argumenta que a agressividade começa desde cedo, desde a vida, né, logo quando é bebezinho, já começa a manifestar esse tipo de reações, mas está muito mais voltado para o instinto, né? E nas teorias da Melanie Klein, não vou me aprofundar aqui, mas a agressividade está muito ligada à própria ansiedade, numa fase que ela coloca como teoria chamada de posição esquizoparanoide, né? Em que a ansiedade prevalece, né? Então, são instintuais, são impulsos agressivos em relação, né, aos objetos
né, que cuidam desta criança, né, os objetos, as relações, então ela é conhecida como a escola das relações objetais, né, então segundo a teoria dela, os bebês experimentam uma ansiedade que ainda é desconhecida, porque os bebezinhos, as crianças pequenas não têm, nos primeiros meses de vida, as funções cognitivas superiores, né, as funções mentais superiores desenvolvidas para discernir, né, a realidade externa. Então, tudo ainda é muito instintual, né? As experiências, né, dessa criança, elas vão experimentando os sentimentos através das reações corporais, e assim, essa criança tem ali como sentimentos que prevalecem, né, as ansiedades, que ela chama, então, de posição esquizoparanoide. Por que esse termo? É porque o ego da criança ainda está desorganizado, por isso que tem a palavra esquizo, né, que está associado à divisão, né, fragmentado, ainda não está integrado um ego para compreender a realidade externa. Aí a paranoide, porque tem a ver com perseguição, com sentimentos associados à pulsão de morte também, né? Então, para ela, está muito ligado a essa fase do desenvolvimento. Se vocês tiverem perguntas, por favor, né, fiquem à vontade, né, estou aqui falando das bases conceituais da agressividade. É uma outra escola da psicanálise, pós-freudiana também, a escola winnicottiana, foi um dos que mais se dedicaram a escrever sobre a agressividade. E ele também fala que a agressividade está muito associada ao próprio desenvolvimento da criança. Também concorda que é inata do ser humano, mas com algumas nuances, né, que ele se aprofunda nesse sentido, né? Ele enfatiza, então, a importância, principalmente, do ambiente na regulação da agressão infantil. Então, depois da Melanie Klein, que tem essa parte que nós conhecemos como que é o desenvolvimento da psique infantil, o Winnicott, ele argumenta que a agressividade, além dessa parte instintual, ela também é aprendida, porque depende muito do ambiente onde essa criança se desenvolve, né? Então, o Winnicott, ele argumenta que a agressividade faz parte do desenvolvimento saudável de uma criança, mas a diferença é o papel dos pais na regulação dessa condição, desse sentimento, né? Então, como que a criança aprende a lidar com esses impulsos e que transforma esses impulsos numa condição mais construtiva. Então, para o Winnicott, o ambiente também favorece para a manifestação da agressividade, né? Então, se houver falhas nesse momento, na fase do desenvolvimento que deveria ser saudável, e se houver alguma falha no ambiente, o ambiente aqui não estamos falando do ambiente físico apenas, mas é o ambiente em que a criança se desenvolve, né? Então, como que é o cuidado da mãe, né? Principalmente a mãe, que é o primeiro contato que essa criança tem, como que é o manejo, né, que ele chama de holding, como que é a forma da mãe cuidar, de pegar, de segurar, né, que vai trazendo para a criança uma sensação de segurança. Caso contrário, se houver alguma falha, pode prevalecer aí também a questão da agressividade, né, devido às falhas do ambiente materno, né, ok? Que são necessários para as emoções da criança. De forma geral, todas as escolas que falam sobre a agressividade, o primeiro ponto é entender que esse é um sentimento inato à natureza humana, né? Mas não apenas no sentido biológico, né, psíquico, mas, segundo Winnicott, principalmente, fala no sentido de pertencer a algo, de estar vivo. Por isso, esse sentimento ele também se manifesta, porque faz parte da nossa constituição psíquica, ok? Existem outras abordagens que, além do Freud, da Melanie Klein, do Winnicott, abordam, com certeza. Vocês vão poder ter aí várias vertentes que falam sobre a agressividade. Eu estou apenas apontando aqui um viés desse entendimento, né? E outras abordagens colocam, né, formas diferentes de se manifestar a agressividade.
Aí colocam alguns termos, né? Agressividade direta é quando aquela expressão, né, aquela manifestação é direcionada diretamente para a pessoa, através de xingamento, de humilhação, ou até mesmo de agressão física, né? E o objetivo é muito claro, né? É machucar a pessoa, causar dano à pessoa, intencionalmente nesse sentido. Existem outros tipos de agressividade, como nós temos muito essa questão social atualmente, né, de fofocas, de bullying, de exclusão social, de fake news, tudo isso são formas de atacar a pessoa, o alvo, né, indiretamente, né, e isso pode prejudicar, né, a reputação, a vítima, então, se sente, né, nessa condição, né, então também acontece, e também é intencional, essa agressividade, quando ela é intencional, ela tem o objetivo de causar dano, né? Então, magoar a pessoa, causar dano, tem um propósito, ok? Então, esse é um ponto que a gente tem que entender também a agressividade. Mas existe aquela agressividade que ela é impulsiva. Então, o Winnicott, ele coloca justamente isso. Por exemplo, um bebê, uma criança pequena, ela pode manifestar gestos impulsivos, né, agressivos, mas não tem a intenção de machucar, é um gesto espontâneo, ele fala, por isso que faz parte, né, do desenvolvimento da criança, ok? Então, existe justamente esta situação da agressividade ser impulsiva. Muitas vezes é uma resposta automática em situações de estresse, a frustração, a ameaça, né, a outra pessoa que com intenção ou não, né, a pessoa teve uma descarga impulsiva e essa raiva acumulada, né, como se a pessoa fosse uma panela de pressão e de repente explode. Isso às vezes pode acontecer. Então, quando nós estamos com com raiva nós podemos agir dessa forma, né? Porque é preciso liberar essa tensão. É uma condição que a gente precisa aprender a controlar, né? Por ser inata, a gente manifesta isso de alguma maneira, de forma mais leve ou não, acontece, né? Diante de determinados eventos, principalmente de estresse, ok? Bom, existe, né, situações, né, em que a pessoa passa por uma condição ali estressante e às vezes não consegue lidar com esse tipo de situação e as reações elas são agressivas. Por exemplo, uma pessoa que está no trânsito leva uma fechada, já está estressado e aí parte para uma agressão verbal, uma agressão física, muitas vezes devido à situação do momento. Então a gente precisa aprender a se controlar nesse contexto, né, para que ela não tenha aí um dano maior, né, tanto para a pessoa como a outra pessoa que foi a vítima dessas agressões, né. Então, o autocontrole é uma condição importantíssima, né. Então, como que eu controlo, né, aquele momento que eu estou ali passando raiva, né, e não posso deixar aquilo se manifestar, aquele ditado, conta até 10, ajuda muito, né, porque você contando até 10, você não vai agir de forma impulsiva, né, respirar fundo ajuda, sair da situação, para evitar que se agrave, isso é muito importante, faz parte da maturidade emocional da pessoa, desabafar com alguém de confiança, dependendo do caso, fazer terapia, isso é necessário, né? Mas, às vezes, mandar a pessoa para aquele lugar com endereço e CEP é muito reconfortante também, né? Às vezes é necessário ter essa válvula de escape, né? Não que seja uma prática, mas mandar a pessoa para aquele lugar que ela merece, às vezes faz bem também, né? E como lidar com as pessoas agressivas, né? Quando nós somos a vítima, né? Às vezes também a gente se coloca numa condição desconfortável, né? Eu estou trabalhando numa empresa e vem um cliente e reage com certa agressividade. Primeira coisa, não revidar a pessoa, né? Porque existe um limite ali, né? Quanto mais alto você, vamos supor, você está trabalhando e leva para o lado pessoal, você, pronto, perdeu a razão e aí acaba realmente
levando para o ato agressivo. Então, não revidar quando a pessoa está sendo agressiva com você é importante, né, para não chegar no limite, né? Falar baixo quando a pessoa estiver falando alto, isso é importante, são exercícios que ajudam, né, a lidar com as pessoas quando elas são agressivas nesse contexto, né? Auxiliar a pessoa a se sentir compreendida, porque muitas vezes a pessoa reage com agressividade porque ela se sentiu frustrada, não entendeu o contexto e acaba, na verdade, não se sentindo compreendida. A partir do momento que você se posiciona nesta situação, você está com algum problema, você precisa de ajuda, isso também faz com que a pessoa, né, se centre, né, volte ao seu equilíbrio, né? Então, às vezes, dependendo da situação, comentar que esse tipo de comportamento é intolerável, não é aceito, a pessoa já se coloca no seu devido lugar, né? A razão sempre, nessas situações, é mais importante, né? Não entrar para o lado emocional, porque aí entra na mesma sintonia e fica pior ainda a situação, né? No caso de um cliente, né, sempre é recomendado, né, que a pessoa que está sendo agressiva com você, não interrompê-la, né, não falar, não fique calmo, que daí a pessoa fica realmente com mais raiva ainda, né. Então, manter sempre esse equilíbrio seria o ideal, né, ficar com a cabeça fria, sem usar a emoção nesse sentido, né, não aumentar o tom de voz, como eu falei, e proporcionar ali uma conversa mais franca com a pessoa, né? Então, é muito claro, é muito importante deixar claro que você notou esse comportamento agressivo e se posicione. Eu não aceito esse tipo de comportamento, eu não estou aceitando esse comportamento porque é intolerável. E aí a pessoa, na verdade, ela se coloca no seu devido lugar, né? Então, são algumas dicas para que caso aconteça, né, de ter aí uma experiência das pessoas serem agressivas também, né, se posicione nesta condição, né? E se eu for a pessoa agressiva, né, acho que o que eu coloquei aqui para vocês, né, de forma bem sucinta, ajuda também a compreender, né, nesse contexto. Então, nós temos que entender, primeiramente, que a agressividade, ela é um comportamento inato, faz parte da nossa natureza, mas nós temos que aprender a controlar, né? E diante de algumas situações, manter o equilíbrio sempre é fundamental, certo? Obrigado aí pela presença de vocês, né? Estamos falando hoje sobre as origens da agressividade, né? Explicando um pouquinho sobre uma pessoa quando ela reage a determinadas situações, ok? Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Agora, às 20 horas, conversar com o meu grupo de estudo, né? Então, esse assunto ele vai ser mais aprofundado, aqui é só uma breve explanação, para quem gosta do tema, para quem gosta e tem interesse nesses assuntos, e caso queira saber mais sobre esses assuntos, que a psicanálise, ela também pontua, eu tenho aí um convite especial para quem está presente, né, para quem gosta desses assuntos, para quem é profissional, né, como tem colegas aqui na sala, para quem é estudante de psicologia ou de psicanálise, que é entusiasta, né, da área da psicanálise, queira aprofundar os seus conhecimentos nessa área, eu tenho um convite para vocês fazer parte do meu grupo de estudo, é um projeto que a gente faz toda terça-feira, uma reunião para discutir sobre temas diversos, né, então, um convite aí que está na bio, depois, por favor, se quem tiver interesse, só dá uma olhada lá, se acha interessante, fiquem à vontade, depois conversem comigo, se precisar, tá certo? Bom, pessoal, eu estou, então, encerrando, né, agradeço aí a presença de todos, né, a Melissa, bem-vinda, Melissa, né, depois me manda uma mensagem, eu te passo um link, né, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, né, e toda terça-feira, depois da live, a gente marca lá um encontro às 20 horas para falar também sobre determinado tema. Então, agora, às 20 horas, eu vou aprofundar mais sobre esse assunto, falando do Winnicott, né, um pouco com mais propriedade. Ok? É isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto que foi tratado hoje, fiquem à vontade para me chamar, para conversar. Estou sempre à disposição, tá certo?
Muito obrigado para quem esteve presente. Até a próxima terça-feira. Ok?